Escola sem partido, esse é um tema muito delicado e eu espero que você entenda o que eu tenho para dizer. Aproveitar que eu já tô com a câmera aqui, já gravei um outro vídeo, eu vou aproveitar e deixar um raciocínio aqui rápido sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente vai analisar uma nova ideia, a gente tem que ser completamente imparcial. E não é diferente no caso dessa lei Escola Sem Partido. Você ser contra ou a favor dessa lei não significa que você é contra ou a favor um determinado partido político. Ou seja, a sua opinião também tem que ser sem partido, entendeu? Por exemplo, cara, se eu sou contra essa lei, isso não significa que eu sou a favor de ideias de esquerda, ou do PT, ou de Dilma. E se eu sou a favor dessa lei, isso também não significa que eu sou a favor de Bolsonaro, de direita, etc e tal. Isso não tem nada a ver. A minha opinião é totalmente sem partido. Se você pegar o projeto de lei e ler ele inteiro, não tem como você ser contra o que está escrito ali. Na verdade, aquilo lá é uma, entre aspas, uma pregação de boa índole. Se você lê aquilo, principalmente os motivos pelos quais as pessoas criaram esse projeto de lei, você não tem como discordar daquilo. Mas na verdade tem duas coisinhas, cara, que me deixam com a pulga atrás da orelha. A primeira é o seguinte, mesmo que essa lei for aplicada de maneira correta, eu não acho que ela seja uma coisa eficiente contra a doutrinação nas escolas. Esse é o primeiro ponto, que na verdade é o menor deles. E na verdade vem o segundo ponto, que é o que me preocupa mais. Quem é que vai fiscalizar isso? É inegável que exista doutrinação nas escolas. Eu vou dar um exemplo bem fútil aqui, que é uma coisa que fica bem apartidária e dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Quando eu era criança, eu tava na segunda série, eu lembro até hoje, cara, minha professora chegou um dia e a gente tava falando do programa Topa Tudo por Dinheiro. A gente tava falando das câmeras escondidas, etc e tal. E ela falou, meu, eu acho um absurdo, cara, esse Silvio Santos é um monstro. Ele pega o dinheiro e joga com um aviãozinho para as pessoas se matarem para pegar lá o dinheiro. Ele é um monstro, cara, como que o cara quer se promover fazendo isso com as pessoas, tal, etc e tal. E eu era uma criança, cara, e eu ouvia aquilo, e aquilo realmente criou uma influência em mim. Toda vez que eu chegava em casa e o pessoal tava assistindo alguma coisa do Silvio Santos, eu já pensava, nossa, tá vendo, cara? Esse cara aí é um monstro, esse cara é tudo errado, etc e tal. E depois, com o tempo, cara, amadurecendo, na verdade eu vi que ele é uma excelente pessoa, um puto empresário. É um dos caras mais admiráveis do nosso Brasil. Então assim, existe sim uma enorme responsabilidade nas palavras dos professores e existe sim, infelizmente, uma pregação na escola. Seja ela religiosa, seja ela política, seja ela o que for. Existe sim uma pregação, nem que seja implícita, nas palavras dos professores. O grande problema com essa lei é que eu acho que ela passa por um crivo humano. Ou seja, quem vai julgar se está ou não tendo doutrinação naquelas palavras daquele professor é um ser humano. Isso parte de muita interpretação, cara. Você não é uma coisa tão preto no branco como, por exemplo, uma pessoa matou. Bom, tá na lei que não pode matar, então esse cara vai preso, beleza. Não é uma coisa assim. A gente fica com um pouco de medo de, por exemplo, o cara tá ensinando, sei lá, darwinismo. Aí vem um cara e fala assim, não, pô, eu sou criacionista, você tá querendo tornar o meu filho um cara ateu, e não tem nada a ver. Da mesma forma que o cara poderia estar ensinando Stalin, e você pode falar, não, esse cara está ensinando Stalin querendo falar que é uma coisa boa. Ou o contrário também. Não, você está ensinando Stalin querendo falar que isso é uma coisa ruim. Então isso parte muito de uma interpretação humana, cara. Eu acho que isso abre uma margem de erro muito grande e muito perigosa. Eu tive um probleminha com o som aqui nessa parte do vídeo, então eu vou gravar no celular porque não pode ficar de fora. Eu acho muito mais importante a gente brigar para mudar a grade curricular das escolas, né? Mudar as matérias e mudar o conteúdo das matérias, do que você focar num projeto de lei que, ao meu ver, é só a ponta do iceberg. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje nas nossas escolas, cara, a gente não aprende, por exemplo, economia, a gente não aprende direito, a gente não aprende nada de política. Eu já falei isso num outro vídeo. A gente sai do terceiro colegial sabendo o que é uma mitocôndria, sabendo fazer uma conta de logaritmo, sei lá. E a gente nunca teve numa prova escrito assim: o que faz um senador? Por quanto tempo um deputado tem um mandato? Então assim, fica muito mais fácil de você manipular e você influenciar os seus alunos se eles não sabem esse conteúdo, esse tipo de matéria. Então eu acho muito mais importante, muito mais relevante a gente brigar para incluir isso na grade curricular, deixar ela um pouquinho menos técnica e um pouquinho mais prática do que a gente focar só na ponta do iceberg, beleza? Uma outra coisa que a gente tem que prestar mais atenção ainda é com a nossa reação ao ouvir opiniões diferentes das nossas. A gente tem que ter uma mente aberta e tem que ouvir tudo que as outras pessoas têm a falar. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que
quem é a favor desse projeto de lei, nem sempre, por incrível que pareça, nem sempre é contra a doutrinação na escola. Às vezes o cara está querendo só fazer uma média política. E o contrário também é verdadeiro. Nem todo mundo que é contra esse projeto de lei quer doutrinar na escola. Não é isso. Isso não é uma coisa automática. Entendeu? Então a gente tem que ter a mente aberta para a gente ouvir tanto críticas a favor quanto críticas contra esse projeto de lei, para a gente elaborar a melhor maneira possível para se acabar com doutrinação nas escolas. Beleza? Galera, aquele favorzão, se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, mostra o meu trabalho para seus amigos, pede o pessoal ver. Se interessar, pede para se inscrever. É tudo junto no YouTube. Mamãe Falei, tem no Facebook também. E vamos questionar tudo.